Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora e também já deixa o seu like se você gostar do nosso conteúdo. Compartilha com quem você acha que pode ser beneficiado do assunto que nós estamos trabalhando aqui hoje. E também quero te convidar, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Todo esse material que eu preparo aqui, eu coloco, disponibilizo no nosso grupo do Telegram, assim como outras professoras também disponibilizam ali as suas sugestões, atividades, de chamadinha, dentre outras. Somos muito gratas a Deus, porque o nosso canal tem crescido e tem sido bênção na vida de vocês. Agora, sem mais demoras, vamos para a nossa aula número 9, que traz por título O Amigo que Escolheu Voltar para a Casa do Pai. Nós estamos trabalhando sobre escolhas nesse nosso trimestre com a classe do Jardim de Infância. Então, nós vamos ver mais um amigo que escolheu voltar para a casa do pai. Amém? Trago aqui as sugestões de hino para vocês. E o nosso memorizando fala: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Atos 3:19. E aí você pode fazer ali com gestos, eles se arrependendo, eles voltando e Deus perdoando os pecados ali na cruz. Então, trago para vocês a sugestão da tia Mara, deixei o link para vocês verem ali como que ela conta a história, a forma que ela usa os fantoches, usa a criatividade de vocês. Se você não tem fantoche, faz aqueles rolinhos que nós já ensinamos com EVA. Se não tem tempo hábil para isso, professora, já deixa alguns rolinhos durante a semana prontos, alguns personagens, tem vários, em outros vídeos eu trago alguns canais que ensinam a fazer, mas se você digitar no YouTube ou no Pinterest, você vai encontrar essas sugestões, a gente sempre está usando aqueles rolinhos, mas você também pode caracterizar os seus alunos para essa história, usar os visuais da revista como você melhor, com você conhecendo a sua turma, você sabe o que chama mais a atenção deles, certo? Só não digo para você usar só o recurso da voz para contar a história, porque às vezes ele fica muito pobre, e nessa idade as crianças precisam de coisas visuais para elas cuidar, para elas se atentarem à história, senão elas se dispersam. Por mais, professora, que você mude a tonalidade da voz, você se expresse muito bem corporalmente, a criança ela está numa fase concreta, então ela precisa ver o que está sendo falado para ela, precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa viver isso de forma concreta, certo? E o que ressaltar na nossa história? Então a gente vai ver ali o perigo das nossas escolhas. Só um adendo, eu dei essa aula também para a classe dos juniores, professoras. Então, nessa lição número 9 mesmo, tem na playlist Juniores, lição número 9. Eu esmiucei bem esse tema lá com os juniores para você entender bem, se você quiser, assista essa aula lá. Vou deixar aqui nos comentários também o link para te direcionar até essa página, até essa aula. E aqui eu vou dar uma passada mais de leve, porque os nossas crianças são menores. Mas quanto mais a professora se aprofunda, melhor ela consegue explicar, porque a gente faz aquela transposição didática que a gente fala, certo? A gente pega aquele conteúdo denso, que para eles é denso ainda, é muito pesado para as crianças, e você precisa se alimentar desse conteúdo e vai digerindo de forma que fique acessível, o teu vocabulário seja acessível, os teus recursos sejam acessíveis para essa idade, certo? Então, por isso que não adianta a gente só ler a lição da escola dominical e contar lá para eles. Não, você precisa viver essa verdade dentro de você e aí você consegue expressar. Por isso que a gente aprofunda bem o professor para que ele possa ensinar o seu aluno, tirar as dúvidas dos seus alunos. Amém? Então, se você quiser mais conhecimento, procura lá na classe dos juniores. Então, o que a gente está falando sobre uma escolha? A primeira escolha que esse rapaz fez, do jovem dessa lição, foi errada. Ele escolheu sair de perto do pai. Ele escolheu pegar as bênçãos que o pai dele tinha para ele, e ele escolheu sair da presença do pai, ir para longe do pai. E depois ele faz uma outra escolha. Ele podia escolher entre ficar com o pai, aprendendo com o pai, sendo maduro o suficiente, porque a herança é algo que você ganha depois que os seus pais morrem,
certo? Enquanto seus pais têm vida, eles estão administrando aqueles bens. Quando você precisa, por exemplo, de um tênis novo, você vai lá e pede para o pai, pai, queria um tênis. O pai vai administrando as finanças, ele vai te conceder aquele tênis quando for o possível. Se o pai tem dinheiro agora, o pai compra agora. Se o pai fala, não, no teu aniversário o pai te dá. Ou um brinquedo novo, ou um dinheiro, enfim, você vai pedindo para o pai e o pai vai te dando. Certo? Quando o pai morrer, você já vai estar com uma idade mais madura e você vai poder então tomar posse daquela herança. E você viu como que teu pai conduziu, como que teu pai lidava com a parte financeira, no que ele investia, como que aquele negócio dele prosperou, enfim, você aprendeu com o pai. Aí você vai poder administrar seu dinheiro. Só que o que aconteceu com esse jovem? Ele era jovem. E os jovens agem por impulso, eles acham que já sabem de tudo. E esse jovem foi lá, pega o que ele escolheu, então, né, deixar a casa do pai, escolheu pegar a sua parte na herança e ele sai. E a outra escolha que ele faz é como que ele vai investir isso. Ele podia pegar o dinheiro dele e escolher investir em algo para que aquilo rendesse mais dinheiro para ele e ele fosse vivendo dos lucros. Só que esse jovem escolhe viver dissolutamente. Tudo que ele ganhou do pai, ele desperdiça sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma maturidade, ele vai desperdiçando tudo aquilo. Essa foi a segunda escolha que esse jovem fez errado. E aí ele fez uma terceira escolha errada. Quando ele perde tudo, ele pode escolher voltar para a casa do pai, só que ele escolhe agora a ganhar o seu alimento, a sua sobrevivência na força do seu braço. Ele escolhe agora fazer as coisas do seu jeito na força do seu braço. E aí ele vai num lugar humilhante, ele perde tudo, chega uma fome naquela terra onde ele estava. E engraçado que a terra onde ele estava, na casa do pai dele, tinha abundância de pão. Mas aonde ele estava, para longe do pai, para onde ele foi, tinha fome. Estão entendendo? E a fome fez com que ele fosse buscando na força do braço dele os recursos dessa terra que ele estava ali mesmo, naquela terra distante. Então ele vai lá e chega numa pessoa que tem posses e fala assim: não, vou me aliançar com você, vou trabalhar para vou servir a você. Olha que escolha triste que essa pessoa está fazendo. E aí essa pessoa pensa: ah, você vai ser meu servo? Pois então vou te colocar no pior lugar possível, que é cuidando dos porcos. Por que hoje em dia, para nós, que vivemos uma outra realidade, temos fazenda de bois, de porco, temos de galinha, enfim, para nós não é muito diferente, mas naquele tempo que os judeus viviam, né, naquele contexto histórico que Jesus estava falando essa palavra, para quem? Para aqueles judeus, porcos é a pior coisa que tem, porque porco é um animal imundo. As pessoas que comiam porco, elas tinham que se purificar. Os judeus não comem porco até hoje. Eles têm aquilo como animal imundo. Então, imagine você conviver com porco, cuidando de porco. Olha o tamanho da humilhação, o quão e essa escolha dele humilhou ele de tal forma que ele era imundo e a gente não gosta de nada que é imundo. Alguém, se você tem uma roupa novinha, limpinha, você vai usar aquela roupa ou vai pegar aquela roupa tudo suja, fedida, lamacenta, você não vai escolher aquilo. Só que aquele moço, ele abre mão de tudo que ele tinha para viver ali com os porcos. Ele preferiu aquilo por causa do orgulho dele de ter que ir lá pedir perdão pro pai dele, dizendo que ele errou. Ele prefere continuar ali lutando com as forças que ele tem. E aí o que acontece? Chega uma hora que ele olha para aquela comida dos porcos, olha o tamanho, ele já estava sendo imundo cuidando do porco. Só que agora ele olha para aquelas comidas, e vocês já viram comidas, as suas crianças talvez não viram, você vai ter que explicar para eles que o porco, nessa criação, eles comem o que tem de pior, tudo que não tem mais serventia nenhuma, tudo que sobra, tanto que eles chamam de lavagem, tudo que para não ir fora de comida, de resto de alimentos a podre, de casca, de tudo aquilo que para não ser jogado no lixo, eles dão para o porco comer. Certo? E o porco come feliz. Você vê que ele come ligeirinho, ele tá faceiro comendo aquela imundícia. E aquele homem chegou, a Bíblia fala que ele teve vontade de comer aquilo que o porco estava comendo. Então, olha o tamanho da cegueira que aquele homem estava vivendo. Sabendo que tinha uma casa, que tinha tudo, ele escolheu aquilo. Só que aí a Bíblia fala assim, é tão bonito que ela fala, caindo em si.
De repente volta a consciência daquele homem, aquele sopro de vida voltou na mente dele, ele falou, opa, eu tô aqui desejando comer essas coisas de porco imunda, sendo imundo. E na casa do meu pai, há fartura de pão até para os seus servos. Imagine se o servo tinha fartura de pão, imagine como que era a vida dele. E o que acontece? Aí ele volta. Quando ele está no caminho, ele está pensando, né, como é que ele vai chegar no pai dele. E aí o pai dele vê ele de longe, o pai vai ao encontro. Olha só, ele tomou a decisão de voltar para o pai e o pai foi ao encontro dele. Olha que lindo, mas quando ele chega diante do pai, o que que a Bíblia fala? Que ele fala: "Pai, eu reconheço que eu pequei contra Deus e contra ti." Ele se arrepende, ele se humilha na presença do pai e ele fala: "Pai, me trate como se fosse um servo seu." E o pai fala o quê? Recebe ele como servo? Jamais. O pai fica tão feliz, o pai já manda os seus servos preparar a melhor roupa, o melhor cordeiro que eles tinham ali para oferecer, né? A melhor comida, preparar festas e devolve o anel e coloca ele, restitui no lugar de filho. Nós muitas vezes erramos. Nós tomamos escolhas que nos levam para longe de Deus e nós queremos ficar neste mundo, nessa terra longe de Deus, vencendo na força do nosso braço. E aí a gente fala: Senhor, não é possível que eu só viva para pagar conta e correr atrás de dinheiro e trabalho e conta, trabalho e conta. Eu chego na igreja, tenho um pouco de alívio e volto para casa para essa mesma escravidão. Ah, tem algo faltando. É porque você está escolhendo viver nesse mundo, para as coisas desse mundo. E aí a Bíblia fala assim, aquele menino, quando ele se dá conta, ele volta para as coisas do pai, para viver como o pai quer, da maneira que o pai escolheu para ele. E aí, quando ele volta, o Senhor restitui ele como filho. Só que ele não volta simplesmente decidiu voltar e pronto. Ele decidiu voltar. Só que ele se arrepende por tudo que ele fez. Porque antes de nós pecar contra o nosso pai terrestre, nós pecamos contra o nosso Pai Celestial que instituiu esses pais para nós. Então, ensinar nossas crianças a honrar pai e mãe é para que eles não se afastem dos caminhos do Senhor e não precisem passar no mundo as tribulações para daí voltar a Deus. Certo? E aí eles voltam a Deus. E aí uma festa acontece. Então nós temos que buscar conhecer mais quem é o nosso Pai. Porque se ele tivesse lembrado que o Pai dele ama ele, que o pai dele perdoa ele, jamais iria pedir para o pai dele para ele ser um servo. Ele não, eu posso, ele jamais estaria esperando chegar naquele momento de máxima humilhação, para daí ele se voltar para o pai dele. Não, ele podia ter chegado, acabou os bens dele. Quando ele começou a sofrer, ele falou: não, não precisa passar por isso, eu tenho um pai que me ama e que me recebe. Só que nós só conhecemos ao pai quando nós lemos a palavra de Deus. Quanto mais revelação do Pai nós temos, mais próximo a Ele nós ficamos. E aí nós temos que pedir o Espírito Santo que vá nos ensinando a como ser verdadeiros filhos de Deus. Amém? E para finalizar, neste momento vamos promover, não sei se vocês têm esse costume de levar um lanchinho para os alunos, mas se não tem, faça esse momento especial, leve um bolo, peça para ajuda para alguns irmãos, para levar um pão, para levar um patê, ou para levar umas vinas para a gente fazer um cachorro quente, ou levar ali um suco, um refrigerante. Se você já faz isso, então enfeite, decore a tua sala com balões, para ser um dia de festa, coloque hinos, louvores com gestos para que as crianças possam se expressar alegremente, porque nós todos os dias somos esse pecador que tem que se arrepender na presença do Senhor. Ah, Pai, tomei decisões fora da tua vontade e nós temos que todo dia estar voltando a Deus e cada dia que nós voltamos ao Pai, há uma festa no céu. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou das sugestões da nossa aula de hoje, não deixa de compartilhar, de clicar no like, de deixar o seu comentário e também nos abençoando. Amém? Que Deus abençoe a aula de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!